Olá, boa tarde para vocês. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Plantão de Sábado. Agora são 13 horas e 20 minutos e como é bom estar com você. Espero que esteja tendo um ótimo dia e vamos ao destaque desta edição. Hoje vamos falar sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai começar na próxima terça-feira, mostrar a estrutura montada no Supremo Tribunal Federal e uma entrevista para avaliar o que esperar desses vários dias de réplicas e tréplicas. Também vamos falar sobre a morte do escritor Luiz Fernando Veríssimo, aos 88 anos de idade, em Porto Alegre, uma perda para a cultura brasileira. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Plantão de Sábado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou hoje novas restrições sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre elas a vistoria de carros e um policiamento externo na casa do ex-presidente. A medida foi tomada após alertas da Polícia Federal e da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. A justificativa seriam os riscos de fuga e falhas no rastreamento eletrônico de Bolsonaro. Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Penal fiscalize todos os veículos que saírem da casa do ex-presidente. A Polícia Federal sugeriu a presença permanente de agentes dentro do imóvel, mas a ideia foi descartada para preservar a privacidade dos demais moradores. A vigilância da área externa da casa foi solicitada pela Secretaria de Administração, que apontou a existência de pontos cegos no terreno. Bolsonaro tem 2 vizinhos laterais e 3 na parte de trás da residência. Os seguranças conseguem ver com facilidade os muros laterais da casa. A secretaria também declarou as limitações técnicas da tornozeleira eletrônica, como falhas em regiões sem cobertura de sinal e até a oportunidade de bloquear o aparelho envelopando com papel alumínio. Moraes decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro após o ex-mandatário descumprir medidas cautelares já impostas pela Corte. O julgamento no Supremo Tribunal Federal começará na próxima terça-feira, dia 2 de setembro. As sessões vão acontecer durante 2 semanas. O ministro Cristiano Zanin, presidente do colegiado, marcou 5 encontros. No dia 2 de setembro, das 9 da manhã às 7 da noite. No dia 3, os trabalhos serão encerrados ao meio-dia. Serão interrompidos na quinta-feira e na sexta. 9 de setembro, das 9 horas às 7 da noite. Depois, no dia 10, das 9 ao meio-dia. E no dia 12, das 9 horas às 7 da noite. O ministro Cristiano Zanin marcou mais 6 sessões extras para analisar o caso. Serão julgados o ex-presidente Jair Bolsonaro, os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Walter Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Os réus não precisarão estar presencialmente no encontro na Suprema Corte. O tenente-coronel Mauro Cid não vai comparecer para evitar constrangimentos com os outros acusados. Segundo a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, Jair Bolsonaro é acusado de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Esses crimes podem levar a uma condenação de 43 anos de prisão. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro está atraindo atenção pela estrutura que está sendo montada. A segurança foi reforçada e até o mesmo telão será disponível nas dependências da corte para transmitir tudo o que está acontecendo. A estrutura do julgamento do ex-presidente está chamando atenção pelo esquema especial de segurança que está sendo armado. Drones com imagens térmicas para monitoramento contínuo, abordagens policiais e revistas de mochilas são só alguns pontos. A Secretaria de Segurança Pública revelou que o policiamento no entorno do Supremo Tribunal Federal será reforçado com atenção nas vias de acesso. Terá uso de cães farejadores e a proibição de acampamentos e obstruções na área, que foi decisão da Corte.
A SSP também informou que na segunda-feira será ativado a Célula Especial Integrada de Inteligência e vai reunir órgãos de segurança locais e nacionais para monitorar as redes sociais, compartilhar informações e identificar movimentações suspeitas em tempo real. Já para o 7 de setembro, o esquema também será o mesmo. A entrada dos visitantes no desfile da esplanada dos ministérios só será permitida mediante revista, e os objetos como objetos cortantes, fogos de artifício, mochilas grandes, drones não autorizados e armas estarão proibidos. O julgamento do Núcleo 1 dos acusados de tentativa de golpe de Estado deve durar até 2 semanas, com 5 sessões agendadas. E no banco dos réus estão presentes o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, os ex-ministros de Estado Alexandre Ramagem, deputado e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, general da Reserva e ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, general da Reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, e o delator do processo, Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Um telão na parte externa da corte para transmitir as sessões e permitir que os profissionais de imprensa acompanhem o que acontece. Foram credenciados mais de 500 jornalistas do Brasil e de outros países do mundo, e mais de 3.000 pessoas se inscreveram para acompanhar o julgamento. O relator do processo é o ministro Alexandre de Moraes, que acatou as denúncias contra o ex-presidente. Para explicar sobre como vai funcionar, vamos conversar com o advogado especialista em direito constitucional, Alberto Rolo. Boa tarde ao senhor, muito obrigado por ter estado aqui com a gente nesse dia. Boa tarde, Ismael. É sempre um prazer falar com você e com os amigos da Rede TV. Obrigado mais uma vez. Começo falando da atividade do ministro Alexandre de Moraes com o ex-presidente Jair Bolsonaro, se não estão sendo exacerbada em colocar agentes para vigiar a casa e também do reforço da Polícia Federal por risco de fuga, já que o Jair Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica. Olha, a gente viu da matéria que esse alerta foi dado pela própria Polícia Federal e pela Secretaria de Segurança lá do Distrito Federal, com uma ideia de que há um risco grande de fuga de Jair Bolsonaro. Agora, este fundamento, ou este receio da fuga, é fundamento para a decretação da prisão preventiva. Então, ao invés de estar em prisão domiciliar e mobilizar todo esse aparato, poderia ter sido decretada a prisão preventiva já com um fundamento. Então, tudo indica que o ministro Alexandre de Moraes, neste momento, não quer decretar a prisão preventiva, não quer colocar Jair Bolsonaro na cadeia por enquanto. Perfeito. Doutor, o ministro Edson Fachin foi eleito para presidir a corte junto com o ministro Alexandre de Moraes, que será o vice-presidência do tribunal, onde a posse ocorrerá no dia 29 de setembro. O objetivo do julgamento em setembro é por conta da posse ou já estava previsto na pauta da corte? Não tem relação, Ismael, porque quem marca a pauta é o presidente da turma, que é o ministro Zanin, e que não tem nada a ver com a eleição e depois a posse do futuro presidente e vice-presidente. Outra coisa que é importante destacar, o ministro Fachin, né, que foi eleito e vai tomar posse como presidente, não faz parte dessa turma julgadora. Então não muda nada na turma. Essas datas foram definidas em relação à possibilidade e disponibilidade da pauta. Nós também vimos na matéria, são vários dias, 5 sessões, se eu não me engano, de acordo com a pauta, está mais cheia ou mais vazia, mas não tem nenhuma relação com depois a posse do futuro presidente e vice-presidente. Perfeito. Para explicar para quem está em casa, como será a sequência de falas no julgamento? Os réus podem se manifestar durante a apreciação do mérito ou só a defesa? Isso é uma coisa importante, é um ponto importante. Como é que é o julgamento, como é o ritual do julgamento? Primeiro vai falar a acusação, Procurador-Geral da República, diz o regimento interno que ele tem até 1 hora para falar. Não precisa necessariamente ele usar todo o tempo, mas ele tem até 1 hora. E depois, o regimento interno também fala que a defesa tem 1 hora para falar. Só que aqui nós temos 8 réus, portanto 8 defesas. Eu imagino
que o ministro relator, né, o ministro Alexandre Moraes e o ministro Zanin, enquanto presidente da turma, não vão querer que a defesa divida 1 hora por 8, em 8 partes. Eu acho que na hora eles vão chegar lá a um consenso e talvez dar meia hora para cada um, mais ou menos, né? Por isso esse tempo todo de duração do julgamento. Mas é possível até que as defesas reclamem que cada uma tem direito a 1 hora, portanto serão 8 horas para as defesas falarem, e aí mais uma vez justifica todos esses dias de julgamento. Então, para repetir, 1 hora para a acusação e 1 hora para a defesa. Só precisa saber se essa 1 hora vai ser individualmente para cada defesa ou se de alguma maneira eles vão concordar aí de dar menos tempo para levar menos tempo essas falas. Mas os réus não falam, tanto que eles nem precisam estar presentes. Eu não sei se o Jair Bolsonaro vai ouvir dizer que se ele estivesse bem de saúde ele iria, mas não é obrigado a ir. Quem fala são sempre os advogados. Perfeito. E nesse caso existe a possibilidade de um pedido de vista do processo e haver uma suspensão. E se tiver o pedido, qual o prazo para analisar e fazer as devolutivas do processo, doutor? É possível sim pedir de vista, também está no regimento interno. O prazo máximo para o pedido de vista é de 90 dias. Agora, olha que interessante. O ministro Alexandre Moraes já há algumas semanas enviou a cópia do processo para todos os ministros, enviou, isso não está noticiado, mas eu acho até que ele deve ter enviado o voto dele, e aí reservadamente para os ministros, há bastante tempo, com bastante antecedência, justamente para evitar esse pedido de vista. Porque para que serve o pedido de vista para o juiz, para o ministro que está julgando? Não é para retardar, não é para atrasar o processo, é para que ele possa estudar melhor o processo. Já que ele não é o relator é só o Alexandre de Moraes, os outros 4 ministros que também vão votar tem que estudar bem o processo, tem que saber exatamente aquilo que eles estão decidindo de cada réu. Então, é possível o pedido de vista, o prazo é de 90 dias, mas para tentar evitar isso, o ministro Alexandre de Moraes já se antecipou e mandou o processo para que os ministros já pudessem estudar desde antes da data do julgamento. Mas é possível, é regimental, 90 dias de prazo, e aí suspende o julgamento e volta quando aquele ministro que pediu vista devolver. Também não precisa ficar esperando 90 dias, pode esperar 30, 60, o máximo é 90 dias. E aí, quando devolver, retoma o julgamento. Então, seria, no caso, até uma estratégia para poder estudar e se aprofundar mais sobre o assunto, então, né? Caso for por esse caminho. Sim, é isso que o pedido de vista significa. Eu quero estudar melhor o processo, eu sou juiz e vou decidir, quero estudar melhor, então eu preciso de mais prazo, por isso eu peço vista. Essa é a forma regimental. Perfeito. Agora eu vou falar das novas provas encontradas na casa e no aparelho de celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, que podem agravar o caso dele. Já encontraram documentos onde ele teria a intenção de fugir e pedir asilo político. Quais seriam os impactos? Olha, é importante essa sua pergunta, Ismael, porque, na verdade, o processo que vai começar a julgar agora na terça-feira é dos atentados, da tentativa, né, de golpe de 8 de janeiro. Então, não tem relação direta com esse outro inquérito. Esse outro inquérito, que o principal investigado é o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, quer perseguir e investigar os atos que estão sendo praticados agora, que atacam o Brasil, que atacam o próprio STF, né? A investigação mostra que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos para, de alguma maneira, prejudicar o Brasil, atacar o Brasil, pedir penas e punições e sanções, tarifaço contra o Brasil, e que o Jair Bolsonaro estaria ajudando, estaria mandando dinheiro, inclusive, para ele ficar lá. Então, esse inquérito apura isto. Eventuais ameaças e chantagens ao STF do tipo, se não der anistia para o Jair Bolsonaro, então as novas restrições e novas punições dos Estados Unidos vão piorar, vão continuar acontecendo. Então, é isso que se apura nesse inquérito. E aí, neste inquérito, é que foram apreendidos de novo celulares e foram encontradas novas provas,
e também nesse inquérito é que se investiga esse risco de fuga. Então, todas essas medidas cautelares do uso da tornozeleira, e como você mencionou agora no início do jornal, essa piora na fiscalização, na vigilância, quer dizer, investigar inclusive os carros que saem, e a Polícia Federal pediu para colocar a gente dentro da casa, dentro da propriedade. Então, tudo isso está relacionado a este inquérito, a este segundo inquérito, que ainda não é processo. Só vai ser processo se tiver denúncia oferecida pela Procuradoria e depois a denúncia recebida. Então, aí a pergunta é, será que isso pode de alguma maneira atrapalhar no julgamento de terça-feira? Não, juridicamente a resposta é uma só, não atrapalha, porque são circunstâncias diferentes. Terça-feira é processo penal, a tornozeleira e essas vigilâncias são no inquérito ainda, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que os ministros são pessoas, são seres humanos, então é lógico que eles assistem jornal, leem jornal, conversam com outras pessoas, não deveriam, mas podem ser de alguma maneira influenciados por essas notícias que pioram a situação do Jair Bolsonaro. Mas vamos ver. Perfeito, que é bom porque está em casa entender que são assuntos que não vão se impactar ali, né, no processo que vai acontecer na próxima semana. O ministro Alexandre de Moraes pode determinar, doutor, a prisão preventiva de Bolsonaro dependendo do que for apresentado e quais os tipos de prisão pode ser decretada neste caso. Então, é aquilo que a gente está falando. Neste inquérito, né, neste segundo inquérito, já tem fundamento jurídico para o decreto da prisão preventiva. Então, visivelmente, o ministro Alexandre de Moraes não quis e não quer decretar a prisão preventiva. Já no julgamento de segunda-feira, o processo já terminou a fase, né, de investigação, de instrução, então agora é o julgamento. É culpado ou é inocente? São 8 réus, né? 8 réus acusados de 5 crimes, então vai dar 40 acusações. Os ministros vão julgar uma a uma das acusações e um a um dos réus. Então, depois da condenação, aí a gente não fala, se houver, né, a gente não fala mais em prisão preventiva, aí a gente fala em cumprimento da pena. Então, eu não vejo, por aquilo que o ministro Alexandre de Moraes está mostrando até hoje, né, eu não vejo que ele vá decretar a prisão preventiva a partir de terça-feira ou mesmo depois de terminado o julgamento. Depois de terminado o julgamento, o que vai acontecer, se forem condenados, quem for condenado, é cumprimento da pena. E aí precisa esperar o trânsito em julgado. Coisa que ainda vai demorar aí mais algumas semanas, porque depois da decisão que começa a terça, vamos imaginar que termine quinta, tem outras sessões na outra semana, vamos imaginar, termina na quinta-feira. Depois do término na quinta-feira, ainda vai ter prazo para embargos de declaração. Então, o julgamento não vai terminar agora esse mês de setembro e não deve terminar nem em outubro. Só depois do trânsito em julgado é que pode ser cumprida a pena, cumprida a prisão. Vamos dar um exemplo prático para o pessoal entender, Ismael, a Carla Zambelli. A Carla Zambelli está lá na Itália e ela foi condenada a 10 anos de prisão e esta condenação já transitou em julgado. Portanto, agora ela tem que cumprir pena. Depois ela vai ser extraditada ou não é outro assunto, mas ela tem que cumprir pena. Nesse caso aí dos 8 réus e, inclusive, Jair Bolsonaro, eles ainda não estão condenados. Perfeito. Agora, nesse caso mesmo de Jair Bolsonaro, e se no caso dos 2 ministros divergirem dos outros ministros sobre a condenação, pode haver absolvição ou vale o voto da maioria entre os 5 ministros da turma? Não, sempre vale o voto da maioria, são 5 ministros, então, na teoria, não deve haver empate, até porque eu estou falando, são 40 julgamentos, né, em um. 8 réus vezes 5 crimes de acusação são 40. Pode ser que existam, no plural, divergências entre um ou outro voto, mas sempre vai prevalecer a maioria. São 5 ministros, os 5 vão votar. Perfeito. Em caso de condenação, doutor, os 8 réus não devem ficar em presídios comuns, né? Claro, oficiais do Exército têm direito à prisão especial de acordo com o Código de Processo Penal. E no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ser encaminhado para um presídio comum ou pegar prisão domiciliar? E se existe essa possibilidade no decorrer que pode acontecer?
Olha, as notícias lá de Brasília são de que o próprio Exército está, de alguma maneira, estudando essas possibilidades, até porque no Código Penal Militar, quem é condenado por crime comum acaba perdendo a patente, né? Então vai deixar de ser militar. E isso é muito sério para alguém que é general de carreira, ficou aí décadas, né, no Exército, vai perder a patente e não vai ser mais general. Então, o Exército, de alguma maneira, tem conversado para saber o que fazer, né, para esses militares que forem condenados. Em princípio, eles têm direito a uma prisão diferenciada num estabelecimento militar. Agora, não é imaginar que é um hotel 5 estrelas, não, vai ser uma sala com um banheiro, uma cama e não vai ter outras pessoas, né, outros colegas de cela. Em relação ao Jair Bolsonaro, é um pouco diferente. Ele pode ir para presídio comum, sim, o pessoal fala da papuda, é possível, sim, mas pelo fato dele ser ex-presidente, já ter 70 anos de idade e ter sérios problemas de saúde, a gente não pode esquecer que ele tem problemas de saúde, isso não é invenção, pode ser que o regime de cumprimento de pena seja esse de prisão domiciliar. Agora, é estranho, né? Prisão domiciliar que ele já está cumprindo hoje no outro inquérito, com uma série de fiscalização, uma série de vigilâncias, né, porque tem medo dele fugir. Ora, se ele for condenado definitivamente, o risco de fuga vai ser o mesmo. Então, realmente vai ser complicado ficar em prisão domiciliar, ainda que seja por essas circunstâncias de idade e de saúde, com todo um aparato aí policial movido, são dezenas de agentes, drones, quer dizer, isso custa dinheiro. Então, realmente é mais fácil colocar ele na papuda. Agora, quem decide isso depois é o ministro Alexandre de Moraes. Como é que vai ser o cumprimento, o regime de cumprimento dessa condenação, se ela acontecer? Prefeito, caso seja condenado o Bolsonaro, doutor, pode pegar mais de 40 anos de prisão, entretanto, ela não deve ser imediata, uma vez que depende ao trânsito em julgado, caso seja condenado? A conta é essa, Ismael. Se ele for condenado e os outros réus por todos os crimes, são 5 crimes, a conta chega a mais ou menos 40 anos, né? Se for a pena máxima. Tem pena mínima, tem pena máxima. Eu ouço as especulações lá de Brasília, algo em torno de 20 anos. Não chegaria a 40, chegaria em torno de 20. E, de qualquer forma, é aquilo que nós falamos agora. Terminado esse julgamento, vai publicar o acórdão, às vezes também demora 15 dias, 20 dias para publicar o acórdão no Diário Oficial, aí, a partir daí, tem prazo para embargos de declaração. Eu não tenho dúvidas de que haverá embargos de declaração. São 8 réus, pode até ser que os 8 réus não entrem com embargos de declaração, as 8 defesas, mas a grande maioria deve entrar. O que são embargos de declaração? É para corrigir algum erro, alguma omissão do acórdão. Um acórdão desses vai ter 200 páginas, né? Então, não é impossível que nessas 200 páginas existam circunstâncias, aí alguma dúvida, alguma contradição. Na página 10 afirmou tal coisa e lá na página 100 afirmou o contrário. Então, é normal ter embargos de declaração. Então, o cumprimento da pena é só depois do trânsito em julgado, ou seja, existindo embargos de declaração, também não vai cumprir a pena, só depois que julgar os embargos e transitar em julgado. Por isso que eu lembrei o caso da Carla Zambelli. E isso talvez não aconteça ainda este ano de 2025. Perfeito. Acho que, em parte, eu vou fazer uma última pergunta, doutor. Acho que até respondeu, mas vou fortalecer para quem está em casa. Neste caso, após proferir a condenação de Bolsonaro e dos demais réus, eles podem sair direto para o presídio ou, como o senhor falou, cabe o recurso da defesa sobre a sentença, que talvez só para o ano que vem, né? Não vão direto para o presídio, até porque, se fosse o caso da prisão preventiva do Bolsonaro, já teria sido decretada. Então, não vão para o presídio. Eles podem ir à vontade para assistir quem quiser assistir. Não vão ser presos imediatamente. Às vezes a gente vê em filme, né? Vê lá nos filmes dos Estados Unidos, o réu já sai algemado depois da condenação. Aqui no Brasil não é assim, a não ser a prisão preventiva. Mas se não decretou até agora, não vejo por que decretar na terça, na quarta ou na quinta-feira. Agora, é possível, juridicamente tem fundamento, se ele quiser fazer isso, o ministro Alexandre de Moraes pode fazer, mas eu acho que não vai acontecer. Muito obrigado pela atenção. Conversamos com o advogado e professor em Direito Eleitoral, Alberto Roland. Muito obrigado pelas explicações. Tenho certeza que ajudou a pessoas de casa que na audiência para entender todo esse processo que dará início na semana que vem.
Um forte abraço e um excelente sábado, Alberto. Muito obrigado, Ismael. É sempre uma alegria. Sempre que eu puder ajudar, à tua disposição. Bom sábado, bom fim de semana. Muito obrigado novamente para o senhor também. E um boi de 450 quilos, resgatado de uma enchente no Rio Grande do Sul em 2023, recebeu uma prótese após sofrer uma fratura na perna. O animal que seria sacrificado recebeu agora uma outra chance. O boi ficou desaparecido por vários dias quando as águas do rio Taquari subiram. O animal sofreu uma queda e fraturou uma das pernas durante a enchente. A solução seria o abate, mas em vez disso, o boi foi comprado por R$ 2.500 pelo Grupo de Respostas a Animais em Desastres, que realizou um trabalho voluntário na região. O animal recebeu o tratamento veterinário adequado e a alternativa sugerida foi amputar a perna do animal, desde que houvesse a garantia de confecção de uma prótese. O grupo desenvolveu um protótipo a partir de um cano de PVC que serviu como piloto para o desenvolvimento do projeto final. Uma empresa de Caxias do Sul, comovida com a história do animal, produziu a versão final do equipamento. O boi passou por um período difícil de adaptação, mas no final a prótese foi aceita. O animal foi batizado de Valente e fez jus ao nome. Como recompensa pela coragem, Valente será destaque no desfile dos campeões da Expo Inter no mês que vem, considerada a maior feira de exposição de animais da América Latina, com destaque nacional e internacional. O evento ocorrerá no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Porto Alegre, e terá uma apresentação viabilizada pelo vice-governador e médico veterinário Gabriel Souza, que foi sensibilizado pela história de superação e inspiração de Valente, que mostrou a resiliência e resistência de todo o trabalho feito com ele. E uma caneta ajudou a médicos e cientistas a descobrirem em segundos se um tumor era maligno ou não. Os especialistas estão dizendo que a nova tecnologia deve ser o futuro dos diagnósticos rápidos. Os profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein estão usando uma nova técnica na hora de descobrir se um tumor é maligno ou não com apenas uma caneta. Mas não é qualquer caneta, e sim uma máquina com um barulho parecido com o de um ar-condicionado. O espectrômetro de massa, um equipamento que costuma ser localizado em laboratórios de pesquisa que está sendo novidade para salas de cirurgias. Para se tornar viável, foi necessário construir um carrinho para deixar a superfície estável e deixar o aparelho ligado o tempo inteiro. O plano inicial é que esse aparelho ajude a identificar os tumores em questão de segundos, graças a uma invenção de uma brasileira chamada Elívia Eberlin, que junto com outros colaboradores criou um módulo acoplado à máquina, cuja ponteira pode ser colocada direto sobre um tecido, seja normal ou tumoral. A caneta Orbitrap da Thermo Fisher consegue fazer uma leitura a partir das características de cada molécula com apenas uma quantidade de água que é aspirada. E a partir dessa gota é o suficiente para detectar e classificar os tumores. Após a retirada do fragmento com a caneta, o patologista faz a congelação do tecido, corta em lâminas e olha no microscópio. Após a análise feita pelos profissionais com o auxílio da caneta, eles chegam ao diagnóstico, um procedimento que deve durar em torno de 30 minutos no centro cirúrgico e mais rápido para o padrão da patologia. Alguns especialistas dizem que a caneta promete ser o futuro dos diagnósticos no local de atendimento, mas por enquanto, a tecnologia não ajuda a definir margem de cirurgia, de acordo com o protocolo de pesquisa. Quanto às células cancerígenas, a retirada de pedaços maiores de tecido normal e tumoral ainda são mais seguras na hora do diagnóstico. Agora eu falo do escritor Luiz Fernando Veríssimo, que morreu aos 88 anos na madrugada deste sábado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele estava internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento desde o dia 11 de agosto. A morte foi em decorrência de complicações de uma pneumonia. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 26 de setembro de 1936. Viveu parte da infância nos Estados Unidos porque o pai, o escritor Érico Veríssimo, um dos maiores nomes da literatura nacional, autor de obras como O Tempo e o Vento, dava aulas de literatura brasileira nas universidades de Berkeley e Oakland. O pai de Luiz Fernando Veríssimo foi um dos primeiros escritores brasileiros a escrever de uma maneira mais informal. A carreira de Luiz teve início no jornal Zero Hora,
de Porto Alegre, onde começou como revisor em 1966. No Rio de Janeiro, trabalhou como tradutor. O primeiro livro, O Popular, foi publicado em 1973. Ao todo, Veríssimo teve mais de 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas, entre crônicas, romances, contos e quadrinhos. Discreto nos hábitos e nas declarações, Veríssimo ainda vive na casa onde cresceu depois do retorno ao Brasil, ao morar por um período nos Estados Unidos. O escritório onde Érico trabalhava é conservado intacto pela família. Cercado de livros, Luiz Fernando tinha o costume de escrever em outro cômodo da casa, onde também guardava o saxofone e dezenas de discos e CDs de jazz. Metódico, só interrompia o trabalho quando a mulher, Lúcia, o chamava para o almoço. O escritor tinha uma outra paixão, o futebol, mas especificamente o Internacional, time a qual declarou fidelidade em diversas oportunidades e que foi o tema do livro Internacional Autobiografia de uma Paixão. O escritor morreu aos 88 anos e deixa a mulher, Lucilena Massa, 3 filhos e 2 netos. Um grande escritor, ainda não há informações sobre o velório e sepultamento. O gaúcho Luiz Fernando Veríssimo ficou marcado por uma cultura extensa e um senso de humor fora do comum e também pela determinação contra o que qualifica como fora de propósito, como a ditadura militar. Ele foi um dos primeiros jornalistas a enfrentar o golpe de 64, sempre com ironia, e deixou como herança aos brasileiros algumas frases para não serem esquecidas. Na política, tudo é negociável, começando pelos princípios. Não gosto que me imponham coisas, e a velhice é uma imposição, uma prepotência do tempo. Sou contra. Algumas crônicas a gente lê depois e se admira com o que fez, mas não acho que o que eu faço tenha muito valor literário ou importância. Escrever não me dá prazer, gosto mesmo é de soprar saxofone. Agora nós vamos mostrar a história de uma mulher que vive em uma comunidade de Campo Grande e desenvolveu fios de cabelos fabricados a partir da fibra da bananeira. Marilza Barcelo é uma mulher que podemos chamar de visionária. Sabe aquele tipo de pessoa com ideias inovadoras que criam um produto único? A empresária é responsável pela marca Meus Cabelos, Meus Fios, que produz fios de cabelos orgânicos a partir de galhos de bananeira. Ideia que surgiu lá em 2018. Fui cortar um cacho de bananeira e descobri fio no tronco. Aí eu tirei os fios, fui fazer teste com produto, com chapinha, com secador e descobri que ele seria um fio viável para o uso humano. Eu já usei muitos tipos de cabelo, esse não é o primeiro, né? Eu já testei cabelo de linha de saco, eu testava muita coisa no meu cabelo. Quando eu vi o fio, eu já imaginava que poderia ser útil para o cabelo, então eu vi que deu certo. A empreendedora vive em uma casa humilde na região do Lagoa Parque, em Campo Grande. É lá que ela produz todos esses produtos, grande parte por encomenda. Tem fio castanho, loiro e colorido de diversas cores. Marilza conta que levava horas para produzir 100 gramas de fios, mas tudo mudou após seu marido desenvolver essa máquina, um extrator feito com um facão e o tronco de uma árvore. Hoje a gente desenvolveu uma máquina manual, né, que a gente extrai, e se a gente tiver o tronco, a gente consegue sair 50 quilos por dia, até um pouco mais, porque eu separo, né, a parte que eu quero. Além dos fios, a empresária desenvolveu uma linha de produtos criada a partir de frutas do cerrado, voltada para o cuidado dos cabelos orgânicos. Eu tenho o shampoo, o condicionador, o creme, a máscara para hidratar o cabelo natural. Tem em torno de 14 produtos inovador dessa fruta para esse cabelo, que serve também para o nosso humano também. A ideia de Marilza ganhou o estado e hoje seus fios orgânicos já começam a atravessar as fronteiras do Mato Grosso do Sul. Eu já estou fazendo vendas, a gente já tem também pedido de exclusividade, a gente tem pessoas interessadas em exportação. Então ele surgiu, mas com uma grande vantagem, digamos, né, que começou ano passado. Para esse ano a gente já tem proposta, eu acho que ele já está bem adiantado. É isso aí. Essa edição de sábado fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e tenha um excelente final de semana. Fique com Deus. Tchau!